O que acontece quando uma filosofia se apresenta não como uma fé, mas como uma ciência? E se ela se declarasse a continuação direta dos ensinamentos de Moisés e de Cristo? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar, explorando o texto que define o Espiritismo exatamente nesses termos, como a terceira revelação. E tudo parte de uma pergunta. Uma pergunta provocadora que muda completamente o jogo. E se tudo aquilo que a gente chama de sobrenatural fosse, na verdade, parte da própria natureza? Apenas um conjunto de leis que a gente ainda não conseguiu compreender. Essa pergunta é a base, é o pilar para a primeira grande ideia do Espiritismo. Porque se o sobrenatural é só o natural que ainda não foi explicado, então ele pode ser estudado. E é por isso que o texto o posiciona não como uma religião, mas sim como uma nova ciência. E a linguagem aqui, olha, toda pensada. Não se fala em fé, a palavra é ciência. Não se pede para acreditar, se promete provas irrecusáveis. A proposta é usada, usar um método de observação para demonstrar a existência de um mundo espiritual e, o que é ainda mais importante, mapear como é que ele interage com o nosso mundo físico. O texto vai até além, e ele posiciona o Espiritismo como a chave universal, uma espécie de ferramenta para decifrar não só os fenômenos misteriosos, mas também para iluminar passagens dos próprios ensinamentos de Cristo que, segundo a doutrina, ficaram meio obscuras por séculos. Agora, se o Espiritismo é uma ciência que estuda o mundo espiritual, a consequência lógica disso é bem radical. É o fim do sobrenatural como a gente conhece. A mudança de perspectiva aqui é total. Aquilo que era visto como fantástico ou maravilhoso, de repente é reclassificado. O mundo espiritual deixa de ser uma exceção à regra e passa a ser apresentado como uma das forças vivas da natureza, atuando o tempo todo, assim como a gravidade ou o eletromagnetismo. Mas como essa nova ciência se encaixa na história das religiões? O texto não a vê como uma coisa isolada. Pelo contrário, a coloca como o capítulo mais recente de uma grande linha do tempo, a terceira revelação. A estrutura é apresentada quase como uma progressão divina, sabe? Primeiro, a lei da justiça, personificada em Moisés. Depois, a lei do amor, com o Cristo. E, finalmente, o Espiritismo, que viria para consolidar e explicar as duas anteriores, completando a revelação da lei de Deus. Só que aqui o modelo muda completamente. Se as duas primeiras revelações vieram através de figuras centrais, fortíssimas, a terceira é deliberadamente descentralizada. Ela não é personificada numa única pessoa. Então, quem é o autor disso tudo? A resposta do texto é que não existe um autor. Existe um ser coletivo, a doutrina descrita como um mosaico, construído pelo ensinamento de inúmeros espíritos, as tais vozes do céu, se manifestando em todos os cantos da terra. Não é a voz de um profeta, é o coro de uma coletividade espiritual. Certo. Se o Espiritismo é essa terceira revelação, como é que ele se relaciona com a segunda, a de Cristo? Ele vem para substituir? O texto argumenta justamente o contrário. Ele vem para cumprir a lei cristã. E a base para esse relacionamento está numa das frases mais conhecidas de Cristo, onde ele define a própria missão: não destruir a lei antiga, mas cumpri-la. É uma declaração de continuidade e não de ruptura. E então, o Espiritismo se apropria dessa mesma frase para definir sua própria missão. Ao declarar que não veio para destruir a lei cristã, mas sim para cumpri-la, ele se posiciona como herdeiro e executor do projeto de Cristo. Mas o que significa cumprir nesse contexto? Significa desenvolver, completar e, o que é crucial, traduzir para a linguagem da nossa era. É pegar os ensinamentos que Cristo passou em parábolas, em alegorias, e explicar tintim por tintim, em termos claros e diretos. E tudo isso nos leva ao ponto máximo da doutrina, que revela não só seu propósito final, mas também a quem ela atribui a autoria de todo esse movimento, a própria obra do Cristo. A afirmação final é, sem dúvida, a mais audaciosa de todas. O Espiritismo não se vê apenas como um sucessor ou um comentário, mas como a própria obra do Cristo em ação. Uma obra que ele estaria neste exato momento presidindo pessoalmente para guiar a regeneração do planeta. E assim, o propósito final se revela: preparar o terreno para realizar o que Cristo anunciou. A meta não seria nada menos que a concretização do reino de Deus, aqui mesmo, na Terra. Uma proposta que, independentemente da crença de cada um, nos convida a refletir sobre o futuro da espiritualidade.